podcast Fora da Sala de Aula do cursinho pré-vestibular popular Raízes. Eu me chamo Maria Eduarda, sou professora de redação dentro do cursinho e também faço parte da coordenação administrativa. Hoje nós vamos, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre Machado de Assis e a importância dele dentro dos vestibulares. E para falar sobre esse assunto pra gente, a professora Sofia. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Sofia, sou professora de literatura aqui no cursinho Raízes. Então, primeira pergunta, Sofia, por que Machado de Assis é tão importante? Quem foi ele? Eu acredito que ele seja tão importante por conta da inovação que ele trouxe para a literatura. Além dele ser um crítico literário muito bom para a época dele e para a nossa também, ele trouxe muitos livros como Quincas Borba, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, que começaram um novo estilo literário a partir de então. E nunca foi visto aqui no romantismo brasileiro. Legal. E você sabe dizer pra gente um pouquinho da vida dele? Sim. O pai do Machado de Assis era pintor e sua mãe ela veio de Portugal, ela trabalhava em casa. Ele nasceu lá no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro, e ele veio de uma família muito pobre. Mas algo muito interessante que possivelmente potencializou quem foi o Machado de Assis era que os pais dele sabiam ler. E isso para a época era muito raro de se acontecer, né? Nesse Morro do Livramento, a madrinha dele ela era viúva de um ex-senador. Então isso também explica um pouco do porquê ele escrevia tanto sobre a elite. Era porque quando ele era mais novo, ele teve essa proximidade já com a elite por conta da madrinha dele, mas o caso da madrinha dele ser viúva de um ex-senador faz com que a gente veja que ele teve algumas oportunidades na vida voltadas ao ensino dele. Ele teve a oportunidade de estar em escolas públicas que eram boas, teve a oportunidade de ter acesso à biblioteca e ele sempre gostou de ler a vida inteira dele. Talvez isso explique um pouco os livros incríveis que ele publicou. Como você acha que foi assim, uma das obras mais importantes dele para o vestibular nesse contexto? Para o vestibular, então, antes eles costumavam cobrar muito Dom Casmurro. E de 2021 para cá, os vestibulares têm cobrado muito Brás Cubas. E assim, eu sou uma pessoa assim que eu perdi o meu ensino médio na pandemia. Eu acho que seria muito legal também, eu acho muito legal falar que essas histórias têm quadrinho. São menores, não sei se você já chegou a ver. Não sabia disso. Tem livros em quadrinhos de Dom Casmurro, Brás Cubas, Memórias Póstumas. Então, tipo assim, é muito legal. E eu acho que é até uma indicação interessante, né? Se você parar pra pensar que a gente já tá no final aí da realização do vestibular. E falando nisso, pra gente dar uma descontraída, você acha que esqueci o nome dela? O Bentinho. A Capitu? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Eu acho que não. O que você acha? Eu também acho que não, acho que ele era louco. Eu também penso isso. Ele era meio surtado, né? Ele tem uns leves problemas deles. E aí eu tenho uma pergunta pra fazer, assim, não lembro muito como eu falei, eu perdi na pandemia, mas Machado chegou a participar da Semana da Arte Moderna? Não, a Semana da Arte Moderna ela foi em 1922. O Machado, ele passou por ali, em vida, só que ele já estava bem mais velhinho, mas ele não participou ativamente dela. Mas provavelmente as obras dele já antecederam toda a reforma, né? Sim, com certeza. Mas ele, na época, a gente tem costume de colocar esses escritores em caixinha, né? E aí ele não era só um escritor, um crítico literário, assim, um revisor de editora. Na época ele também era um pensador, sabe? Ele era um intelectual da época que desenvolvia as filosofias dele, andava com pessoas muito importantes também, outros escritores, por exemplo, o José de Alencar. E aí ele já tinha vários outros pensamentos, assim. Por exemplo, se eu não me engano, em Dom Casmurro, ele desenvolve a filosofia do humanitismo, se não me falha a memória, que tem muito a ver com o determinismo social, né?
Mas foi algo que ele desenvolveu e colocou num personagem uma filosofia dele, sabe? Então ele não era só um escritor de romance, assim, que fazia apenas história. Ele fazia o personagem muito complexo, com a personalidade dele, com a linha de raciocínio do personagem. Era muito legal. Que bacana. E assim, um pouco da história dele, onde ele trabalhou, assim, tipo, o que ele fez durante, né, a vida dele. Se ele só escreveu, porque eu acho que quando a gente pensa em escritor, principalmente de época, eu acho que todo mundo pensa assim, o cara era só escritor, vivia sentado numa casa com uma pilha de livro, só escrevendo, mas como a gente sabe que não é verdade, que fazem N coisas, e como era essa vivência? Então, o Machado, ele veio de uma família muito pobre, né? E ele sempre quis ascensão social, sempre. Foi algo que ele sempre buscou na vida dele. E ele enxergou a ascensão social por meio da literatura, por meio do estudo, né? Que basicamente a gente tem isso até hoje um pouco. E ele já foi tipógrafo, ele já foi revisor de revista, ele já trabalhou no... como chamava? Era Correio... Não é Correio. Ele já foi diretor assistente do Diário Oficial, isso ainda na época de Dom Pedro. Mas acabou que ele saiu do Diário Oficial porque quando a gente estava instaurando a República no Brasil, eles começaram a ser pró-escravidão. E Machado de Assis era negro e ele não compactuava com essas ideias, né? E aí ele saiu e ele acabou virando ministro da Agricultura. Só que mais tarde ele conseguiu focar mais em escrever livros, aí ele acabou também fundando a Academia Brasileira de Letras. Caraca, que incrível, né? Ele era top. Não, que incrível! E aí eu te pergunto, eu acho que as pessoas, né, não veem literatura como uma coisa tão importante dentro do vestibular, o que pra mim é um absurdo, como, por exemplo, assim, outras matérias que todo mundo deixa de lado, sabe? E tem uma vista assim, equivocada da importância. Eu gostaria de falar um pouquinho da importância que isso é na vida do estudante ou na nossa vida. Eu acredito que a literatura, além dela te proporcionar muito a parte do pensamento crítico, ela vai te fazer viajar sem sair do lugar, né? Como a gente já sabe. Então, a gente perdeu muito isso ao longo dos anos, tanto que agora, no nosso momento de lazer, a gente está sempre com o celular na mão e nunca com um livro, assim, sabe, descobrindo histórias. Mas, na parte do pensamento crítico, você tendo uma base de literatura, você construindo opiniões sobre personagens, seja de um livro de ficção, seja de um livro de filosofia, isso te possibilita fazer muitas escolhas ao longo da sua vida, porque você vai ter uma bagagem muito maior. Isso vai até te dar mais liberdade. Você vai conseguir ter uma base para ditar seu próprio caminho. E isso vem tudo através do conteúdo que a gente está consumindo, sabe? Então, a gente optar pelo mundo da literatura, além de colocar em atividade várias partes do nosso cérebro que a gente não coloca quando a gente está vendo celular, né? Só fica ali passando. Ela vai te dar muita liberdade, assim, no seu desenvolvimento e na sua maturidade também. Isso se torna uma pessoa mais interessante também, né? Mais legal. Com certeza. Mas eu acho que assim, você pegou um ponto muito importante. Porque às vezes as pessoas veem as matérias isoladamente, tipo, nossa, é só literatura. Só que é muito importante, por exemplo, a leitura para você ter um bom repertório linguístico em uma redação. Por exemplo, é bom você saber de mais coisas e ter um posicionamento crítico para você lidar, por exemplo, com geopolítica. Então, assim, é muito importante também ressaltar para todos os ouvintes que tudo está muito interligado. Então, você vai estudar literatura, mas ao mesmo tempo você vai estar estudando outras matérias. Você vai estar estudando física, ao mesmo tempo você vai estar estudando outras matérias. É muito legal falar que você trouxe justamente para interligar essas matérias e mostrar que o estudo está tudo interligado. Como a gente viu em alguns podcasts atrás, o professor de biologia veio aqui, o professor José. E, cara, tudo está extremamente interligado com a vida inteira e principalmente a gente entra com o professor de filosofia, por exemplo, com
raciocínio crítico, então tudo está interligadamente. Então eu acho muito importante o podcast justamente também mostrar a nossa cultura, né? Eu acho que a gente tem muita síndrome de vira-lata, acho que o brasileiro tem muita síndrome de vira-lata, e busca assim, culturas externas, não valoriza a cultura brasileira, aquilo que a gente tem aqui. Então, muito se fala da cultura estrangeira, mas pouco se fala da cultura brasileira, dos nossos escritores, dos nossos atores, dos nossos... Enfim, então acho que é muito importante para a gente ressaltar também a cultura brasileira. Nossa, sim, o Machado de Assis, ele é um dos melhores escritores do mundo, assim, classificado por vários jornais famosíssimos, e a gente não valoriza o que a gente tem, né? Algo que foi feito aqui, uma pessoa que a gente pode ter contato com a história dele, mesmo se a gente viajar para o Rio de Janeiro, vai ter museu que conta dele. Se eu não me engano, tem visita a onde era a casa dele. Então, assim, é aqui, sabe? A gente precisa olhar mais para dentro aqui do nosso país para entender a beleza que a gente tem. E outra, não é um livro que ele passa por uma edição, aí vem de outro país, né? Aí ele tem que ser traduzido. Ele foi escrito em português, sabe? Então, você tá tendo contato com a escrita original dele, é incrível. Sim. Eu acho que eu gostaria de agradecer pela sua presença. Eu acho que é de extrema importância a gente mostrar mesmo que a nossa cultura é de extrema importância e que a gente tem gênios no nosso Brasil, na nossa cidade não, né? Mas no nosso país. Então eu gostaria de agradecer o pessoal que está escutando. E espero vocês no próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.